O presidente Lula liberou o maior valor da história em emendas parlamentares. Agora, o que isso representa, o que isso significa? A gente chama a repórter Nicole Fusco com mais informações. Qual é o valor desse montante que será liberado, Nicole? 22 bilhões de reais, viu, Tiago? Boa noite mais uma vez para você e para todo mundo. O presidente Lula, o governo do presidente Lula, então agilizou aí essa liberação de emendas parlamentares às vésperas da trava que é imposta pela legislação que antecede as eleições municipais. Esses dados foram divulgados nesta sexta-feira em portais da Transparência. Considerando, então, o montante que ainda vai ser liberado hoje, que só estará disponível amanhã nesses portais da Transparência, a expectativa é que o número aumente ainda mais. Pode chegar a 30 bilhões de reais em pagamentos de emendas nesse primeiro semestre do ano. A celeridade, para a liberação dessas emendas, que é destinada diretamente aos cofres das prefeituras, se deu por pressão de deputados e também de senadores que forçaram ali um acordo com o governo federal com o objetivo de evitar derrotas por parte do governo no Congresso. E essa pressa também foi motivada, como eu disse inicialmente, pelas limitações que são impostas pela própria lei eleitoral, pela própria legislação eleitoral, que impede, então, que essas emendas parlamentares sejam distribuídas 3 meses antes das eleições, para evitar, assim, abuso de poder político e também econômico. Como a regra começa a valer a partir de amanhã, o governo teve, então, até esta sexta-feira para fazer essa liberação, repetindo, até agora 22 bilhões de reais, mas esse número pode aumentar e pode chegar aos 30 bi, com B de bola. B de bola. Então a gente continua acompanhando e a Nicole Fusco trouxe as últimas informações. Bom trabalho, Nicole. Bom, Dora Kramer, os efeitos políticos de uma liberação como essa, não só para as prefeituras, mas também, como a Nicole falou, na troca de negociações ou discussões, debates no Congresso Nacional, das votações no Congresso Nacional em favor do governo. Muito dinheiro, Dora. Muito dinheiro. Isso foi fruto daquele acordo, pelo qual o governo se comprometeu a liberar 40%, se for a 30 bi, como diz a Nicole, é mais do que o 40% dos 52 bilhões do volume de dinheiro de emendas parlamentares para esse ano. Mas eu fico pensando no seguinte, é gozado evitar abuso, O abuso já está cometido, com data, O abuso já está cometido. Por quê? Esse dinheiro, ele vai, além de engordar os cofres das prefeituras, parte das emendas sem a menor transparência, não tem destinação específica, você sabe quem manda, mas não sabe para quê, Ele engorda os cofres da prefeitura e também aumenta o prestígio do deputado que manda esses recursos. E isso vai ser bom para a campanha dele daqui a 2 anos, tá certo? Porque ele fica prestigiado na região. E aí, isso aí funciona, no meu entendimento, na prática, como um fundo eleitoral informal. Que se aí, diante disso, dessa dinheirama toda, aquele fundo formal de 5 bi parece até razoável. O problema é que nenhum dos dois é razoável. Kobayashi, essa leitura chama a atenção de um fundo eleitoral informal. Será que na prática é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, e até acrescentaria, viu, Dora, que isso gera prestígio para o parlamentar que faz a destinação do dinheiro e ele colhe o fruto, sim, pode colher os frutos daqui 2 anos nas eleições, mas muitos deles, pelo menos 10%, são pré-candidatos nesse ano ainda. Talvez por isso a antecipação e já a destinação desses tantos bilhões de reais antes do período eleitoral, que dá tempo a anunciar, para sua base eleitoral, lá onde ele pretende ser prefeito, de que, olha só, estão mandando mais tantos milhões de reais para a Santa Casa da cidade XYZ e isso vira voto. Não só daqui 2 anos, mas neste ano também. Isso, claro, tem a ver com o ano eleitoral, com o calendário eleitoral, tem a ver também com o time, Antes do intervalo a gente estava falando de que o governo vai pedir aí a urgência da votação da regulamentação da reforma tributária e, coincidentemente, também antecipou as emendas parlamentares. Por que será? Talvez tenha uma coisa a ver com a outra, emendas parlamentares em época de votação de reforma tributária. No ano passado, se a gente pegar,
foi mais ou menos assim também. Na semana da votação da emenda constitucional da reforma tributária, a gente teve despejo de bilhões em emendas parlamentares. Esse ano não seria diferente também na votação da regulamentação.